Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric Gutierrez, fundador do Eurodicas. Hoje a gente vai falar sobre como é trabalhar em Portugal. Por isso eu queria antes te pedir uma ajuda, você deixar seu like, compartilhar esse vídeo, comentar se você tiver dúvidas, tá bom? E caso você ainda não conheça, nosso site www.eurodicas.com.br. Separei aqui alguns tópicos para você entender tudo que você precisa saber para trabalhar em Portugal, tá bom? Então vamos lá. Tópico número 1. Como está o mercado de trabalho atualmente? Muita gente me pergunta isso. Fala, pô, eu conheço um amigo que foi, tem um primo que está lá, etc. Como está o mercado? Bom, Portugal, como todo mundo sabe, passou por uma crise muito grande há alguns anos atrás. O mercado, de fato, tem melhorado bastante, mas uma coisa importante para vocês saberem é Portugal é um país pequeno, com 10, 11 milhões de habitantes. Não tem as dimensões do Brasil, por isso é difícil, às vezes, comparar o mercado português com o mercado brasileiro. Na minha opinião, o mercado português, nesse momento, está aquecido, está muito bom, e eu vou te falar daqui a pouquinho algumas áreas que são excelentes para trabalhar em Portugal nesse momento, tá bom? Ou seja, sim, o mercado está bom, mas não dá para comparar com o mercado brasileiro. Só em São Paulo a gente tem a mesma quantidade de habitantes que a gente tem em Portugal. Então não dá para comparar os dois mercados de trabalho. Nesse momento a gente tem 3 áreas que se destacam mais aqui, tá bom? Pessoal de tecnologia. Claro, o mundo inteiro está demandando, mas em Portugal o crescimento foi gigantesco. A gente tem diversas empresas abrindo sede em Portugal, empresas que viraram unicórnio, ou seja, valeram mais de $1 bilhão em Portugal, tá? Então o mercado de tecnologia está muito aquecido, falta muito profissional. Outra área é o marketing, tem crescido bastante em Portugal também. E, claro, o turismo. Para quem tem pelo menos 3 idiomas, acho que é realmente uma coisa para considerar, tá bom? 3 idiomas, português, inglês e, de preferência, o francês. Tá bom? Mas essas 3 áreas estão muito aquecidas no momento. Outra dúvida que também os brasileiros sempre deixam é: quanto é que eu vou ganhar em Portugal? Isso é uma pergunta muito ampla, muito difícil de responder, tá bom? Mas vamos falar em empregos básicos, como por exemplo, servir mesa, limpezas e etc. 800, 900 euros por mês, tá bom? Nas cidades grandes, um pouquinho menos nas cidades menores. Agora, empregos realmente bons, áreas que estão aquecidas, como por exemplo um programador, pode ganhar aí entre seus 1.500 até 4.500 euros por mês. Tudo vai depender da experiência, da área em que atua, ou seja, linguagem e também da cidade. Claro que se você for morar em Braga, por exemplo, o salário é um pouco menor, porque o custo de vida é menor, não dá para comparar o salário de Braga com o salário de Lisboa. Só também a título de curiosidade, o salário mínimo em Portugal para 2019 é de 600 euros, tá bom? E em 2018 era 580 euros. O que o pessoal também me pergunta bastante é sites para procurar emprego. Eu vou deixar para vocês aqui um link que tem uma lista gigante dos sites separado por categoria, ou seja, para quem vai procurar trabalho com TI, quais sites são melhores, etc. Então eu vou deixar a listinha aqui e você procura. Agora, outra coisa também, o LinkedIn funciona muito bem na Europa, então se você não tem seu LinkedIn atualizado, é atualizar, de preferência colocar ele em inglês e começar a fazer contato com pessoas que atuam na mesma área que você em Portugal. Tá? Uma coisa que não existe muito no Brasil, não é muito comum e é legal você saber é a candidatura espontânea. Então vamos supor, você pega as principais empresas da área que você quer atuar, entra no site deles e faz a sua candidatura. Explica que você está planejando uma mudança para Portugal, que só depende do emprego e que está procurando, que está aberto a negociações. Isso funciona muito bem, pessoal. Importante também é escrever um texto de motivação quando você vai fazer uma candidatura espontânea. Por que você quer trabalhar ali, por que você quer ir, etc. Se for bem escrito, pode convencer, eu já vi muita gente arrumar emprego assim. Agora um ponto que pega muito para quem vai trabalhar, o visto, tá bom? Eu vou te explicar aqui qual é o mundo ideal, como é o correto de acordo com as autoridades portuguesas. O ideal é você, ainda no Brasil, vai procurar um emprego em Portugal, tá bom? Isso, claro, vai funcionar muito bem para áreas especialistas técnicas, já não funciona tão bem para uma área como, por exemplo, limpeza, servir mesa, etc. Mas você procura um emprego ainda no Brasil, faz o processo todo de entrevista. Algumas empresas, inclusive, pagam para você ir até lá para fazer uma entrevista pessoal.
pessoalmente, depois retorna para o Brasil, solicita o visto através do consulado. Esse visto, cerca de 30 dias, fica pronto e aí sim você pode ir para Portugal com o visto de trabalho, o visto correto, e lá você vai pedir uma autorização de residência que vai te permitir viver em Portugal por tempo indeterminado, enquanto você tiver aquele emprego. Se você já está em Portugal, procurar um emprego e etc., eu não aconselharia fazer isso, mas muita gente faz. Ok? Você não vai conseguir um visto. Não existe visto para quem já está no país. O visto é para trânsito, ou seja, para sair do Brasil e chegar em Portugal. Lá você vai pedir uma autorização de residência no CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Sim, vai ser possível se legalizar, porém está também passível de multa e vai levar muito mais tempo do que seria pelo processo normal. Então você tem que saber que se você for para Portugal como turista e arrumar um emprego, você pode sim se legalizar, está dentro da lei, porém não é o melhor caminho para seguir. Uma coisa também que eu preciso explicar para você é como funciona o tipo de contrato de trabalho em Portugal. É diferente daqui do Brasil, não é bem uma CLT, é um contrato mesmo entre você e o empregador, tá bom? Então, leia muito bem esse contrato, entenda tudo direitinho, tá? O padrão é eles te proporem um contrato a termo certo. O que isso significa? Eles te contratam por 6 meses e é automaticamente renovável por períodos iguais, pode se renovar por até 4 vezes. Portanto, você pode ficar até 2 anos naquele emprego, onde eles podem te demitir a qualquer momento, seguindo as regras do que foi acordado dentro daquele contrato, bem como você também pode ir embora, tá bom? A partir do momento que passa de termo certo para sem termo, e esse é o contrato mais desejado, a empresa não pode te mandar embora sem uma justa causa. A única maneira dela te mandar embora é entrando num comum acordo, tá bom? Então, todo mundo que tem um contrato sem termo traz uma estabilidade muito grande. Então, fique atento ao tempo de contrato, tudo direitinho. Outra coisa, isso aqui é um alerta muito sério. Cuidado com recibos verdes. Se te propuserem recibos verdes, o que isso significa? Você, como pessoa física portador do NIF, que é o número de identificação fiscal, pode abrir atividade, ou seja, pode fornecer o seu trabalho para terceiros. Mas o foco do Recibos Verdes é exatamente isso, é você ser um freelancer, oferecer seu trabalho. Então, se você trabalha com recibos verdes para uma empresa, não existe contrato vínculo empregatício, tá bom? Ele pode te mandar embora a qualquer momento. Outra coisa é você que vai ter que recolher os impostos sobre o seu trabalho, como por exemplo a segurança social. Então, muito cuidado com isso e também ele não pode te exigir que você trabalhe 8 horas por dia, etc., como faria com um funcionário. Você não é funcionário, nesse caso você é prestador de serviço. Então, cuidado, há muitos recibos verdes, ou seja, te contratam por recibos verdes e te obrigam a trabalhar como funcionário. Cuidado com isso. Mas eu vou deixar aqui também o passo a passo de como validar o seu diploma. Para quem é advogado, é bem simples o processo, porque as duas ordens têm um contato muito forte. Já para medicina é um pouco mais complicado, mas se você precisar de ajuda, eu vou deixar o link aqui também de uma assessoria que faz absolutamente tudo o que você precisa para validar o seu diploma médico em Portugal, tá bom? Uma dica que eu tenho para você que tem formação em ensino superior, quer morar em Portugal, quer trabalhar em Portugal, mas não está conseguindo arrumar emprego do Brasil, tem uma dica muito boa, que é o visto de estudo. Você se inscreve para fazer uma pós-graduação, vai para Portugal, estudar, e lá você vai fazer muitos contatos de pessoas que estão dentro da sua área e pode sim surgir a oportunidade do emprego. Também é bom para você saber se você vai gostar de fato de morar lá e etc. E vamos ser realistas, no pior dos casos você fez uma formação no exterior que vai ajudar você quando voltar para o Brasil, ou você pode simplesmente gostar, arrumar um emprego, ficar por lá e conseguir o tão sonhado emprego na Europa. Eu acho que é muito válido esse processo de ir estudar para conhecer o lugar, para procurar um emprego, para depois estabilizar. E eu acho que pode ser uma excelente oportunidade para quem tem ensino superior. Vale a pena ou não trabalhar em Portugal? É o que todo mundo me pergunta. Minha opinião é que sim, vale a pena. Para mim valeu muito a pena. Eu conheci gente de diversos lugares do mundo, comecei a praticar outras línguas, o mercado é muito diferente mesmo trabalhar com pessoas fora. Eu sinto mesmo que o foco das empresas no exterior
é a competência, é melhorar o funcionário e etc. Não é puramente visar o lucro da empresa e descartar, tanto que o tempo médio das pessoas em Portugal, numa empresa, é 2, 3 anos. Então, quando você entrar numa empresa, é de fato para fazer uma carreira, para crescer e etc. Para mim, valeu muito a pena e eu recomendo demais. Essa foi a dica de hoje, o passo a passo de como trabalhar em Portugal. Se você precisar de ajuda e quiser mais informações, eu vou deixar aqui para vocês o link do Eurodicas, do passo a passo de como trabalhar em Portugal. Tem também o e-book que a gente fala sobre trabalho. São mais de 300 páginas sobre como morar em Portugal. Ele custa R$ 79,90 apenas. É o material mais completo que você vai encontrar na internet para planejar a sua mudança para Portugal. Lá no site tem uma prévia também, para você dar uma olhada na qualidade do conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, conte com o Eurodicas, conte comigo. Abraço!